Olá pessoal, estamos aqui no AlumiCast, hoje com um convidado. Esse é especial de verdade, porque o cara tem trajetória. E quem vai apresentar ele para vocês é o Alex, meu parceiro aqui. Conta aí para eles quem está aqui. Fala pessoal, bem-vindos ao AlumiCast. Hoje é um cara aí que a gente acompanha há muito tempo da TV, jornalista, já trabalhou em praticamente todos os canais aqui da região, né? Eu estou falando aqui do Kelson Venâncio. Kelson, bem-vindo, cara. Isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para mim, já estava ansioso para chegar esse dia, né? Já que esse convite foi feito, já tem acho que uns 2 meses. Tem uns 2 meses. Eu ainda falei pro Marcos, me avisa, porque daqui 2 meses, do jeito que eu tô, você falando assim há muito tempo, esse cara que já passou por tantas televisões. Não tô tão velho assim, né? Não, eu tô falando de coisa de 8 anos no máximo. Ah, tá, ainda bem, né? Nada bem, assim, Marcos, não. Né? Assim, nada que eu tô com 27, 28 aninhos aí, Isso, tô brincando. Estagiário. Vocês só de carreira, né? Prazer estar com vocês aqui, gente. O prazer é nosso, Kelson. E aí, a primeira pergunta minha aqui é como começou o seu interesse ali pelo jornalismo, cara? Você veio da rádio? Tem uma história aí? Tem. Rádio é a escola, né? Rádio, eu sempre falava para os meus alunos, quando eu fui professor na Unitri, na Faculdade Católica, e graças a Deus dei aulas em várias disciplinas, em vários cursos, e eu sempre falava, independentemente de qualquer lugar que você queira chegar no meio da comunicação, passe pelo rádio, porque rádio é a verdadeira escola do jornalismo. Quem faz rádio faz tudo. Porque rádio é improviso, rádio é você trabalhar com, às vezes, um entrevistado que falta, mas o programa está no ar. Exato. Então você precisa de se virar para você preencher aquele tempo, porque é ao vivo, é tudo, então é muito... E sem contar a magia que o rádio também tem, né, de você imaginar. Sim. Hoje até nem tanto, por causa da tecnologia, todo estúdio de rádio tem, é meio que estamos aqui, né, um podcast, uma câmera, então antigamente não, você escutava a rádio, você tinha a voz, o cara falava assim... Good Times, a volta ao passado mais que perfeito. Aí do outro lado a pessoa estava escutando assim, nossa, esse cara deve ser maravilhoso. E vinha uma marmota dessa aqui, né? Mas enfim, minha história começou com rádio em Canápolis. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, né? Tava passando aí de criança para adolescente. 12 anos você foi para rádio? Sim. E aí isso tudo se deve ao meu pai. Meu pai era comunicador, né? Infelizmente perdi meu pai há uns 5, 6 anos aí. Mas meu pai, ele era comunicador, meu pai fazia teatro, meu pai fazia anúncio de funerária, velório, anúncio de promoção de carro de propaganda em Canápolis. Meu pai fazia de tudo. E aí ele montou uma rádio pirata na época, né? Começou com rádio tropical, depois ele e o Aquilino, depois começaram os dois, depois me separaram, aí ficou tropical e ali. Eu comecei a trabalhar com meu pai, porque meu pai também fazia isso, né? Fazia anúncios, né? Fazia rádio e tudo. E veio daí, eu com 12, 13 anos, eu tava lá com aquela vozinha, agora são 8 horas e 7 minutos, hein? Então assim, a gente começou isso. E aí, paralelamente à rádio em Canápolis, eu também era DJ da boate, né? Naquela época não era boate, era o clube, a brincadeira dançante da década de 80, capaz que vocês nem sabem o que eu estou falando. Sabe, mas era assim, vocês sabem, então, mas era assim. Então eu trabalhava na rádio do meu pai e também era DJ, só que DJ naquela época era animador de festa, né? Você tocava música, mixava a música, e aí galera e tal, e põe o povo para dançar. Não é DJ igual a Loki que fica fazendo música, né? É totalmente diferente. E aí eu fui crescendo nesse meio. E quando tive 15 anos, saí de Canápolis, mudei para Uberlândia para estudar, finalizei o colegial. E o curioso é que apesar de, mesmo trabalhando na rádio em Canápolis, eu queria fazer arquitetura, porque eu gosto de desenhar. Eu queria fazer alguma coisa relacionada a desenhar, né? Cheguei a prestar vestibular para artes na UF. E eu falei, vou prestar para arquitetura na FIT, que é a Unitri hoje, né? Antigamente Sim. era Faculdades Integradas do Triângulo, não sei se vocês lembram também dessa época. Lembramos. Mas aí quando eu tava... Eu lembro do Então, NIT. antes de UNIT, era FIT. Essa FIT eu não lembro. Tá vendo? Você Era tá um muito novo. centrão ali, né? 25 Exatamente, anos, exato, no centro, ali perto da praça da antiga prefeitura. Mas aí, na hora que eu fui marcar arquitetura, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada nos outros cursos que eu tenho aqui de opção. E tava lá assim, comunicação social. Aí eu olhei assim, comunicação. E eu lembrei da época de rádio. Aí tava lá, com habilitação em jornalismo. Eu peguei e falei, quer saber? Tipo, na hora. E marquei comunicação. Foi uma coisa assim, muito esquisita. Porque eu vim para prestar para arquitetura. Tinha prestado para artes, para desenho, alguma coisa assim. E aí fiz faculdade. E no meu 6º dia de faculdade,
6 dias só de faculdade, eu já estava trabalhando na antiga Rádio Difusora, que tinha sido recém-comprada pela Rede Integração naquela época, que hoje é a TV Integração. E aí eu consegui meu primeiro emprego. Era estágio ou era... Não, eu nunca fui estagiário, mas eu era um pau para toda obra, porque eu fui contratado para trabalhar como folguista de operador de rádio AM. Vocês sabem o que é isso? O que esse cara faz? O folguista de operador Operador é o cara que não fala nada. Ele, antigamente na rádio, hoje não, o próprio locutor coloca a trilha, levanta o som, põe a vinheta, põe a música, tudo tecnológico, só apertar botões. Antigamente não. Antigamente você tinha toca disco, toca fita, então um locutor para fazer isso tudo, ele tinha que ser igual um polvo, né? Então é mais difícil. Então tinha um operador. O locutor ficava de cá do vidro, não sei se vocês lembram dessa época, ficava de cá do vidro e o operador de áudio ficava do outro lado, ele mexia no volume. O cara gritava lá, agora são tantas horas, 10 minutos, ele punha a vinheta. Então o operador de rádio fazia só a operação mesmo, como o próprio nome fala. E eu fui contratado para ser o folguista desse cara. Então, o cara chegava a trabalhar a semana inteira para folgar no fim de semana. Aí chegava, eu fazia faculdade até, sei lá, 10h30 da noite. Aí da faculdade ia direto para a Rádio Difusora lá no Moarama, trabalhava de madrugada. Para ficar lá, eu dormia no estúdio, levantando as músicas, punha vinheta. Então era assim. Mas tinha muita gente escutando também de madrugada, né? Rapaz, pior que tem tinha. O que é isso? Tem. A rádio antigamente tinha essa... A gente conversou hoje, numa outra entrevista que eu falei sobre rádio, né? Antigamente você tinha um Clube da Insônia na Transamérica, tinha Good Times, né? Tipo assim, Good Times, A Volta ao Passado Mais Que Perfeita, tinha Love Hits, eram programas que passavam na madrugada com músicas mais assim, porque tinha audiência, pessoas que não dormiam, pessoas que estavam fazendo outras coisas também, música lenta, então tinha audiência. Aquele assim, adolescente apaixonado, né? Só que aí da operação, o que aconteceu? A Rádio Difusora mudou para CBN. CBN é uma rádio que existe até hoje, é a rádio do Grupo Globo, né? E ela é a Central Brasileira de Notícias. E ela é uma rádio nacional. Como tem a Rádio Globo, a Globo também tem a Rádio CBN. Certo. Essas duas emissoras. E a CBN, como a difusora era da TV Integração, que é repetidora da Globo, a TV Integração decidiu pegar o sinal da CBN nacional e colocar na Rádio Difusora. Tirou a Rádio Difusora e colocou a CBN. E aí o diretor lá chegou para mim e falou, você é aluno de jornalismo? Eu falei, sou. Você quer experimentar fazer reportagem? Eu falei, cara, demorou. Aí eu falei, cara, eu no primeiro período de faculdade, molequinho, nunca tinha mexido com isso. E eu aceitei. E andava de ônibus, fazendo reportagem de ônibus com gravador, toca-fita. Mas reportagem para rádio ou para rádio? E aí no jornalismo, aí eu já não era mais operador, aquele que não falava nada. E aí veio tudo seguido, né? Veio a reportagem na Rádio CBN, aí da CBN fui para a Rádio Globo Cultura, aí da reportagem dessas rádios eu passei a apresentar programas também nessas rádios CBN, Globo Cultura, e aí veio meu primeiro convite para a televisão. E aí a gente pode entrar nesse assunto, se vocês quiserem fazer pergunta. Essa é a história do início da rádio. Qual foi a porta de entrada? Qual emissora que acreditou em você e falou, vou te dar essa oportunidade? Qual era o programa? Rapaz, essa história é interessante também, porque eu não tinha, da mesma forma que eu entrei no rádio, assim, tipo, caí de paraquedas, eu aproveitei uma oportunidade que eu estava em outro setor, mas eu tinha uma tia minha que falava assim, ó, vai para limpar vidro, limpar pano, passar pano, mas o importante é você estar lá dentro, surgiu uma oportunidade, você fala, e foi o que aconteceu na rádio. E aí na televisão, eu nunca tinha passado por uma televisão, só tinha minha pequena experiência de rádio, menino novo estava começando, com seus 19 anos mais ou menos, e surgiu uma vaga na TV Paranaíba, né, a Record, aqui hoje em Uberlândia, só que na época não era Record, era Band. Então surgiu uma vaga para reportagem, e eu falei, vou concorrer a essa vaga. Eu já trabalhava na Rádio Globo Cultura, já trabalhava na Rádio CBN, lá do grupo da Globo. Mas era um processo seletivo? Era um processo seletivo. Aí eu falei, vou sair da rádio, eu estou na Rede Globo, no Grupo Globo, que é a TV Integração, mas eu não estou na TV, eu estou na rádio. Eu quero mais, eu quero TV. Meu sonho era ser repórter de televisão. E na TV Integração não tinha vaga. E na TV Integração eles não contratavam quem estava estudando, tinha que ser formado. Na Paranaíba, como é uma emissora mais aberta, falando daquela época, né, eles me deram a oportunidade, mas aí fui na entrevista. E aí chegou lá e falou assim, mas você tem experiência? Não tenho experiência. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí
não tem nada que a gente pode ver e tudo, e eu levei uma fita VHS, naquela época, não sei se vocês conhecem, fita de videocassete, né? Mas enfim, naquela época era fita de videocassete. Eu tinha um trabalho da faculdade, fiz um trabalho, uma reportagem, inclusive eu achei essa fita e eu coloquei no meu, eu digitalizei essa fita, é a reportagem, minha primeira reportagem de televisão que eu fiz na minha vida, tá no meu canal do YouTube, é uma vergonha. Mas eu achei essa fita, aí peguei essa fita e levei para essa entrevista. Não, eu não tenho nada profissional, gente. Eu tenho esse trabalho de faculdade. E mostrei. E aí os dois lá tinham o gerente de jornalismo e a dona da televisão lá. E eles olharam assim, olharam para o outro. Eu falei, gente, eles devem estar achando isso horrível. Aí eles conversaram um pouquinho e falaram, Kelson, vamos te contratar. A vaga é sua. Você tem muito talento. Tem muita coisa que precisa ser lapidada ainda. Mas eu acho que vai dar certo. Aí saí pulando e fiquei doido. E lá tive a oportunidade de ficar 2, 3 anos trabalhando na TV Paranaíba. Conheci pessoas que hoje a gente conversa praticamente todo dia. Por exemplo, Renato Peters, né, que é hoje repórter da Rede Globo, faz as Paralimpíadas, faz aí as matérias de esporte espetacular, Globo Esporte, faz as charges, né, faz a mesinha do SPTV. Então o Renato é um cara que começamos junto. Na rádio, ele também era da rádio e também foi para a TV Paranaíba. E aí fiquei 3 anos na Paranaíba e aí formei. Quando eu formei, eu fui convidado para a TV Integração. E aí fui para ser repórter da TV Integração. Na Paranaíba, você lembra qual era Era jornal? Era jornal, tinha Jornal Paranaíba, tinha um programa que era apresentado pelo Magu e pelo Luiz Fernando Quirino, que é o pai do nosso querido Maurício Ricardo, né? Chamava Tudo na TV também, então tinha alguns programas assim. E tinha também o Esporte Total com o Ronei Benz, que é meu grande amigo, Ronei Benz, o dinossauro da comunicação aqui. Então lá na Paranaíba eram esses programas. E aí fui para Integração. Para TV Integração, na época era Rede Integração ainda, né? E aí eu tava na Globo. E aí já foi com convite. Aí já foi com convite. E você foi para ser repórter de rua ou já para apresentar? Não. A história da apresentação eu nunca imaginava isso, né? Meu sonho era ser repórter. Até contei para você que eu estava na rádio e queria fazer reportagem de televisão. E me chamaram para fazer reportagem na TV Integração. Aí me despedi agradecido do pessoal da Paranaíba, emissora que eu devo muito na minha carreira de televisão, né? Porque foi lá que eu aprendi a dar os primeiros passos nessa área. Mas quando eu fui contratado no dia, até eu lembro que o Magu e essa Eliane Guinei, né, que é uma das donas da TV, eles falaram uma coisa que eles falaram na minha frente, que eu lembro até hoje. Eles falaram baixinho, mas eu escutei, né, aquela história da fita VHS. Um fala pro outro, falou assim, vamos lapidar ele, eu acho que ele tem talento. Mas esse aí vai ser mais um, nós vamos ensinar ele, daqui uns dias teve integração, vem e toma ele da gente. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Não desmerecendo nada, mas esse é um pulo, você tá na Globo, né, naquela época principalmente. Né? Hoje a Record já bate para Paranaíba é Record. Você acredita que hoje mudou isso? Muito. E isso foi bem positivo. Muito positivo. Mas aí fui para a TV Integração como repórter, né? E fiquei 2 anos mais ou menos trabalhando, peguei um conhecimento muito grande nessa área, a gente vai sempre aprendendo, jornalismo a gente aprende todo dia, até hoje, eu velho desse jeito aprendendo. E é muito bom, porque eu falo que jornalista, ele não sabe tudo, mas ele acaba sabendo de tudo um pouco. Por exemplo, eu posso aprender alguma coisa com vocês, antes de começar a gravar aqui, eu estava aprendendo com os meninos essas câmeras novas, né? Então a gente sempre está aprendendo alguma coisa no jornalismo. E aí eu fiquei 2 ou 3 anos na reportagem e de repente me convidaram, o apresentador da MGTV teve que sair da emissora por um problema de saúde e tudo, e eles iam contratar um apresentador da Globo de BH. E uma amiga minha me chamou no estúdio, eu cheguei da rua, estava fazendo reportagem. Ela falou, vamos ali no estúdio comigo. Eu falei, pra quê? Que você... Senta aqui. Eu sentei na bancada da MGTV. Aí ela pediu para eu ler o teleprompter. Eu falo como se você fosse apresentador. Eu peguei e olhei para ela. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu comecei a falar, né? E ela falou, beleza. Pegou a fita, já era um pouquinho mais moderna, era Super V. Aí pegou a fita e levou pro diretor de jornalismo. Falou, coloca, era o Esdras na época, né? Colocou a fita para lá. E ele viu meu teste, eu olhei para Isabel Agostini, que é a pessoa que pregou essa trollagem, uma trollagem seu teste que foi maravilhosa, que era que eu nem sabia. E aí eu falei, o que você está fazendo, Bel? Ela, Esas, assiste aí. Aí o Esas assistiu, pediu a secretária, Anja, liga em BH e cancela, não quero aquele cara mais não, para falar para ele que nós arrumamos um apresentador para o nosso jornal. Eu falei, o que vocês estão falando?
Aí me tornei apresentador do MGTV dessa forma, sem esperar. E aí fiquei no MGTV apresentando, acho que apresentei o MGTV ao lado da minha grande amiga Renata Neiva durante uns 5 anos no MGTV, depois fui pro Bom Dia Minas, né? Fiquei mais uns 2 anos no Bom Dia Minas. Ao todo, no total de rádio, juntando rádio, período anterior, né? E de TV, eu devo ter ficado uns 11, 12 anos na TV Integração. E depois... Aí você está falando, você falou de externa, né? Uhum. E de estúdio. Qual que é a dificuldade de ambos? Na verdade, apesar do estúdio ser algo que, tipo assim, as pessoas, os jornalistas, sempre almejam o estúdio. É mais glamour? Porque é mais glamuroso, você está exposto durante um tempo maior. Reportagem, você vai ter uma reportagem de 1 minuto e meio, se a reportagem for muito grande, vai dar 3 minutos, tudo. O estúdio não, você está o tempo inteiro, você é o âncora, você é o apresentador. Até hoje, eu com essa barbinha branquinha, carequinha, tem gente que quando escuta a minha voz fala assim, você é o Kelson Venâncio, aquele cara do MGTV, né? Eu falei, nossa, cara, sou, mas isso aí já tem o quê? Do MGTV eu era 2005, 2006, mais ou menos, por essa. Hoje nós já estamos em 2024, mas eu sou o Kelson Venâncio. Então você vê o tanto que é forte a figura de apresentador. Então marca muito. Então todo jornalista, né, a maioria deles pelo menos, quer esse ponto de ser o apresentador do âncora. Então tem a dificuldade de você ser melhor em gesticular, em saber falar, em olhar para a câmera, a responsabilidade de você saber que você está apresentando para milhões de pessoas ao vivo, que você não pode errar. Então tudo isso é uma coisa diferente, mas tem um conforto de você ficar no estúdio com ar-condicionado, você não precisar ir para fazer matéria de polícia, né? De correr com bandido, essas coisas. Mas aí vem o lado da reportagem. Não tem um que eu gosto dos dois, porque aí na reportagem você foge da rotina. Na reportagem, hoje eu venho aqui e te entrevisto, vamos falar sobre marketing. Então eu vou te entrevistar o Marcos, vou entrevistar o Alex, falar sobre marketing. Então, hoje eu fiz uma reportagem sobre marketing. Amanhã eu vou fazer uma reportagem sobre os cinegrafistas que trabalham duro para ganhar o sustento. Eu entrevisto os meninos que estão aqui nos filmando. Aí depois da manhã eu vou falar sobre o vestibular. Então quer dizer, a reportagem, todos os dias você está conhecendo pessoas novas, está falando sobre assuntos diferentes, conhecendo lugares novos, então... Cara, tudo é maravilhoso, eu amo tudo. Tem alguma reportagem de rua que te marcou, que você lembra? Não precisa ser tragédia, nada disso não, mas algo interessante. Cara, tiveram muitas, né? Tragédias sempre marcam, né? Esses dias alguém postou aí no Instagram de coisas antigas de Uberlândia, eu lembro da explosão que teve no centro da cidade, não sei se vocês lembram disso. Que foi uma tragédia, foi plena época de carnaval. Inclusive foi na casa de uma amiga minha também, ficou prejudicada com isso. A casa dela ficou prejudicada, era próximo, né? Então, e aquilo lá foi uma coisa de repercussão nacional. Então teve esse momento em relação à tragédia. Várias rebeliões em presídios em que a polícia entrou e presos se matando na Jaci de Assis, a gente ia falando ao vivo, né? E tiveram também outras reportagens maravilhosas, né? Por exemplo, uma das reportagens que eu fiz quando eu estava em Uberaba, na Paranaíba, né? Isso aí foi em 2018, 2019, na Exposebu. Eu entrevistei a Marília Mendonça, tive a oportunidade de fazer uma entrevista dela e ela falando com exclusividade para a gente que ela estava lançando um projeto que ela ia sair sem contar para ninguém nas cidades, em algumas cidades sem avisar, e ia começar a cantar. E aquilo, hoje você pega os shows dela, esse projeto virou uma febre, né? Ela chegava na cidade e cantava e lotava e tudo. E depois a Marília morreu. Então assim, são pequenos exemplos de... Você fala 27 anos de jornalismo, eu já entrevistei tanta gente, em tantas situações. Situações boas, situações ruins, situações em que a gente tem que engolir o choro. Situações em que a gente quer pular de felicidade, mas tem que se manter. Então é tudo um controle de emoções muito grande. E esse negócio de ser imparcial? Como é que funciona? Antigamente era mais rígido, apesar de a gente não existe. Isso eu falava muito para meus alunos, né? O jornalismo antigamente ele era mais rigoroso nesse sentido, principalmente quando se fala, por exemplo, de Globo. Até hoje a Globo tem essa, pelo menos em teoria, né, essa questão da imparcialidade. Mas antigamente você não podia, por mais, vamos dizer, você é um político de situação, você é um político, né, de oposição. Por mais que eu goste mais do de situação, eu estou entrevistando vocês dois, eu não posso demonstrar para o meu telespectador que eu tenho mais
afeto pelo Alex do que por você que está falando. Vocês estão brigando, eu só tenho que intermediar a briga, eu não posso brigar a favor de nenhum e nem do outro. Então isso é imparcialidade. Mas no fundo eu estava lá, nossa, eu sou o Alex, agora foi ver a cara do Marcos. Então tem essas coisas. Hoje em dia já não tem isso. Por exemplo, o último programa que eu fiz agora era o Bora Minas, que era na Band. Então é um programa que você passa a reportagem e obrigatoriamente, principalmente com a mudança da comunicação, através de programas igual esse, você hoje em dia, talvez a sua opinião de comunicador valha mais do que a própria reportagem. Às vezes tem uma reportagem que durou ali 2 minutos, mas uma reportagem que tem um tema tão interessante que às vezes a gente volta para a gente no estúdio e a gente acaba comentando aquela reportagem, fica 5, 6 minutos, às vezes vai 10 minutos e cobrando de autoridade. Isso é uma vergonha, não pode acontecer isso, uma rebelião, não sei o que, as famílias sendo prejudicadas, morte, assassinato, cadê o poder? Então, o telespectador, né, eles querem mais isso dos apresentadores. Mas é o estilo de programa também, né? Mas esse aí é diferente de um MGTV, por exemplo. Mas até o próprio MGTV hoje já tem comentário. Sim. No MGTV, na época que eu apresentava numa mesa como essa, falava, tinha aquela câmera ali, eu falava, olá, boa noite, tudo bem? Você vai ver hoje no MGTV isso, e aquele negócio sério. Aí eu virava essa câmera e hoje no Parque do Sabiá teve a corrida não sei o que. Aí jogava a reportagem, terminava a reportagem, eu virava outra câmera. Na Câmara Municipal de Uberlândia, uma discussão entre vereadores provocou inúmera polêmica. Era isso. Um pouco duro. MGTV, jornal, qualquer jornal era assim. Hoje já é diferente. A Vanessa Carlos, que apresenta o MGTV, hoje ela sai andando. E você que está em casa, participa com a gente. Tem uns na vamos ver aqui de quem WhatsApp. Isso antigamente não existia. Não existia. Então mudou muito a comunicação. Hoje eu falo sempre que às vezes o telespectador, né, as pessoas que nos assistem, elas querem mais às vezes ver, elas esperam mais um comentário nosso sobre determinada situação, uma reportagem, do que a própria reportagem. Aí, quando você tem uma reportagem muito boa e um comentário de um apresentador que realmente tenha conhecimento, né, e saiba falar sobre aquele assunto, aí você tem um conjunto completo, aí você tem uma audiência boa. Porque então as pessoas querem emoção e envolvimento. Exatamente. Elas querem saber o que você acha disso. Não que você tenha que deixar de ser imparcial. Você tem que procurar realmente ser imparcial. Mas num assunto em que, de um lado, você tem o povo, é um benefício ou um problema para uma sociedade, e de outro você tem o poder público, o prefeito, o vereador, estou dando um exemplo. Você tem que defender o povo. O jornalista é a voz do povo. O jornalista nada mais até o nome fala, repórter, é você reportar algum assunto para alguém. Então você é o representante do povo. Então se você, aí nesse caso não tem como você ser imparcial. Por mais que você seja parceiro estou falando, né, tem problema da Rondon, alagamento e carro destruído e tal, e que quebrou tudo. Eu vou falar assim, não posso falar do alagamento, porque senão o povo do Odelmo está na prefeitura, eu vou criar uma... Não, tem o jeito que você fala. É um problema. E a gente trabalha muito bem com isso hoje. Né? Então, você tem um problema na Rondon, a gente tem que cobrar. E aí, a forma como você cobra, e aí vem a questão da parcialidade ou não. Se você começa a meter o pau demais, obviamente o seu telespectador vai falar assim, esse cara aí é de oposição, está tendencioso. Uhum. Agora, tem uma forma de dizer, prefeito, por favor, dá uma olhada aí, o pessoal está... eu sei que vocês estão com muito trabalho para fazer aí, mas vamos dar uma olhada também, a gente espera e confia no trabalho de vocês para ajudar essa comunidade, porque eles não aguentam mais problema. Quer dizer, um comentário totalmente diferente sobre o mesmo problema, né? E talvez até vai chamar mais a atenção do poder público do que o outro que vai meter o pau. E o jornalismo... Conversa demais, né, gente? Não, e o jornalismo do futuro? Como é que você... Com redes sociais, com tudo isso... A gente já está vivendo, né? O jornalismo do futuro. O futuro já é agora. Estamos aqui, né? Olha para você ver onde que eu estou. Antigamente não tinha isso, né? Na minha época de MGTV, não tinha esse negócio de eu vou lá numa casa que fica no bairro tal, que dentro da casa é um escritório, que montaram um estúdio e nós estamos aqui hoje. Não tinha isso. Você fazia isso só na televisão. Para fazer isso que a gente está fazendo, você tinha que ser um grande empresário da televisão. Hoje não, você tem o seu AlumiCast, eu tenho o meu Cinema e Vídeo, que dentro da minha casa eu gravo meus vídeos, eu pego o meu celular, igual antes aqui da gente gravar, eu entro ao vivo aqui e falo com... Então isso é televisão. Ficou mais democrático. Ficou mais democrático, porém,
E tudo é bom. É igual a gente estava falando das câmeras novas, os equipamentos novos na tecnologia, né? Tudo tem o bom e o ruim. O bom é que facilitou a vida de muita gente. Antigamente, para você falar sobre o avião que caiu, vamos citar o exemplo da Marília Mendonça. Você ia falar sobre isso, ia dar essa notícia, às vezes 8 horas depois que o avião tivesse caído, porque o cara foi lá, viajou, pegou a câmera, entrou no meio do mar. Hoje não. Hoje você tem o povo que está lá, o avião caiu, o povo da cidadezinha lá já chega pertinho e vai filmando tudo e posta nas redes sociais. O que o jornalista tem que fazer? Ele pega as imagens da própria... O povo virou repórter. Hoje todo mundo é repórter. Os telespectadores cedem as imagens. Exatamente. Ali. Então a missão do jornalista, ela deixou de ser aquela que tem que... Claro que ele vai também, mas o imediatismo, a queda... Então hoje você tem mais da queda do avião. Você tem mais do cara do avião, tava fazendo stories e de repente o avião, ele filmando a morte dele. Né? Tem tragédias que a gente vê isso. Então quer dizer, você tem o imediatismo assim na palma da sua mão. Né? Só que por outro lado, isso acaba atrapalhando os meios tradicionais, que são televisão. Televisão você tem um jornal naquela determinada hora. Né? Então às vezes você vai ver o Jornal Nacional, o que está passando no Jornal Nacional, você já viu à tarde nas redes sociais. Muito mais completo. Exatamente. Então assim, só que aí vem um lado pior ainda, que é o lado das fake news. Como eu falei que hoje em dia isso ajudou muito a gente na questão do imediatismo, também atrapalha no seguinte: muitas pessoas que não são formadas, que querem dar uma de jornalista, ela vai e começa a falar coisas que não são verdadeiras, elas exageram, não tem a apuração dos fatos e acabam surgindo as notícias falsas. Acho que essa semana mesmo eu vi uma notícia de uma morte de alguém aí, que famoso, que eu falei, gente, eu tô tentando lembrar quem que é. Sempre alguém morre, né? Tem uma senhora da Globo aí, que eu esqueci o nome dela, da atriz lá, que ela mesma brinca, toda semana eu morro. Então é isso, então isso de certa forma prejudicou muito. E essas fake news, essas coisas acabam atrapalhando a nossa profissão, porque aí tipo assim, qualquer um faz jornalismo, então os salários diminuem, os jornalistas experientes, né, como esses velhinhos que vos falam aqui, acabam tipo assim, o valor que a gente tinha, ele não é tão grande, porque hoje qualquer menininha aí que está com pouco tempo de carreira, ele recebe qualquer coisinha para ele poder fazer um videozinho e tudo, e a TV está aceitando isso porque o patrocínio espalhou para outros lugares. Então, comercialmente falando, para o empresário da TV isso foi ruim, né, nesse sentido, do lado negativo. E para o profissional também, não tem mais aquele negócio, eu vou assistir o Jornal Nacional, eu com a minha família inteira, num prato de comida na mesa assistindo. Antigamente tinha isso, vocês lembram disso, todo mundo sentava. Hoje não. Hoje você vê a hora que você quiser. E vamos falar de cinema agora? Vamos, eu fiquei sabendo que o Kelson aqui, pessoal, é cinéfilo de carteirinha, certo? Como é que começou esse projeto? Vamos lá então falar de cinema, ô paixão. Aliás, vou emendar 2 perguntas. Como é que começou e como é que você conseguiu conciliar? Cara, tem um ditado que eu gosto muito, né? Porém, ele não é tão verdadeiro, mas eu gosto. Quando você trabalha com uma coisa que você ama, você não trabalha, você se diverte e você ganha dinheiro por isso. Então, eu gosto muito desse ditado, quando ele realmente é 100% verdadeiro. Agora, quando você trabalha com o que você ama, que é o que eu faço, comunicação, mas quando você não é valorizado, que é o que a gente acabou de falar aqui, que acaba que a gente às vezes é desvalorizado por causa de outros motivos, como esse tanto de rede social, aí você acaba trabalhando, você está feliz na hora que você está trabalhando, você fala assim, não, mas o meu salário baixou. Então assim, agora vamos lá no cinema. O cinema é uma coisa que começou comigo, eu sou cinéfilo desde criança, desde lá de Canápolis, vamos voltar lá em Canápolis, lá de 12 anos, é antes ainda, quando era molequinho já assistia filme. Então eu vinha para Uberlândia, na casa dos meus parentes, para passar férias de 30 dias. Eu não vinha para cá para ir para o Praia Clube, para ir para o Cajubá, para ir para Cachoeira de Sucupira, não, eu vinha e ficava, os 30 dias eu pedia pro meu tio, aluga filme para mim, aí tinha a antiga locadora Master Video, Master Video na Getúlio e ele fazia um Vargas. pacote de festa. Getúlio Vargas. Exatamente, era grande. E eu fazia a festa, e eu ficava os 30 dias das minhas férias dentro da casa dos meus tios,
pegando fita de videocassete, assistindo um filme atrás do outro. Não dava trabalho, né? Não dava trabalho. E aí foi começando, desde criança, a assistir filmes, a conhecer atores, a conhecer diretores, a conhecer produtores. Eu, desde criança, me atentando a isso. E era minha maior alegria. Já tinha um olhar mais crítico ali? Não, aí era por diversão no início. Era só por diversão. No início. Mas você vai assistindo todo, não, esse ator é aquele mesmo daquele outro filme. Aí, esse aqui chama isso. Então, você já vai começando a se familiarizar, é normal. E aí, beleza. Então, eu sempre fui cinéfilo desde criança. Né? Meu maior hobby sempre foi assistir filme, desde criança. E quando eu estava na época do MGTV, apresentando o MGTV, na Rádio Cultura, e também tinha o site Mega Minas na época, tinha um amigo meu que se chama Estevão, que ele era desenvolvedor de sites, ele que fazia os sites das rádios e tudo, e ele também tinha um site dele. Na época estava muito na moda aqueles sites que você saía na balada, tirava foto. Você não tinha celular para tirar foto. Então, se eu tirava uma foto sua, você tava lá na balada, aí você passava o cartão. Isso, passava o cartãozinho, ó. Aí todo mundo ia pro site dele. E aí ele montou um site diferente, além de ser site de balada, de foto e tal, ele montou com conteúdo também. Então ele pedia, como ele estava ali perto da gente desenvolvendo os sites da TV Integração, aí ele pedia alguém, quando ele pegava uma amizade, um locutor, alguém, para escrever algumas coisas para ser além da fotografia. E ele me conheceu e me pediu para fazer uma coluna de cinema. Eu sei que você é cinéfilo aí, de vez em quando você fala sobre filme e tal, você não quer fazer uma coluna no meu site? Eu falei, faço. Aí comecei a escrever crítica. E eu começando a mandar crítica. E como eu adoro escrever e adoro ver filme, eu mandava conteúdo para ele toda hora. Aí ele foi olhando e o negócio começou a bombar. Que as pessoas queriam saber, comecei a virar referência. Ele chegou para mim e falou assim, Kelson, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, o quê? Eu falei, não vou tirar meu site do ar, eu estou disposto a mudar o nome do meu site para a gente fazer um site só de cinema, você topa? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, eu faço a parte do site, montar o site, desenvolver, colocar banner, postar o site, e você faz o conteúdo. E não tinha vídeo, era só fotinha e escrito. E assim surgiu o Cinema e Vídeo, né? E aí foi em 2006, em julho de 2006 surgiu o Cinema e Vídeo. E de lá para cá, o Cinema e Vídeo, depois do site, veio o convite do canal da gente. Por que nós não transformamos esse negócio de você falar de filme, escrever, para você fazer um programa sobre isso? E aí surgiu o programa. Eu já escrevi, além do Cinema e Vídeo, já era colunista também do Jornal Correio, no antigo Caderno Revista, e foi colunista há muitos anos da revista Cult também, sobre cinema. Então estava escrevendo sobre cinema para a região inteira. E aí me chamaram para fazer do canal da gente, né? Que era o canal local daqui de Belândia naquela época, para fazer um programa de televisão sobre filmes. E aí nasceu o Cinema e Vídeo. E ao longo de vários anos, então 2006 para cá, são 18 anos. 18 anos eu tenho o Cinema e Vídeo. Lembra do primeiro conteúdo que você fez? Eu tenho ele. Você tem ele? Tenho gravado. Eu era o Kelson, todo sério do MGTV, apresentando um programa de cinema. Eu não estava com a camisa do Batman, eu estava no meu programa de cinema, eu estava com a camisa de manga comprida, faltou aparecer de terno. Olá, boa tarde, tudo bem? Está no ar o Cinema e Vídeo e agora você vai saber tudo sobre filmes, séries e games. A partir de agora, no canal da gente, comigo, Kelson Venâncio. Tem nada a ver, eu estava sendo o Kelson Venâncio do MGTV repetindo cara, eu olho esse programa, cara, putz, hoje eu já começo, fala galera, tá mais uma dica de filme pra você. Quer dizer, a linguagem, então, o Cinema e Vídeo mudou muito ao longo desses 18 anos, né? Mas eu fui um dos primeiros canais de YouTube. E se eu tivesse, naquela época, mudado para São Paulo ou para o Rio, com certeza hoje, eu falo, certeza absoluta, eu já estaria muito melhor de vida e estaria entre os grandes que tem canais nerds do Brasil, né? Por exemplo, eu falo muito isso, porque eu conheci ele na época, ele veio depois de mim, Michel Arouca. Ele é dono do Série Maníacos, não sei se vocês conhecem, mas é um canal badaladíssimo. Tem o Pipocando, né? Os meninos do Pipocando. A Michel Arouca estava transmitindo o Oscar pela TNT no ano passado. Aí eu falo, cara, o Michel começou depois de mim, a gente trocava figurinha na época. Só que o que aconteceu? Eu fiquei em Uberlândia. Eu gosto tanto dessa cidade que eu nunca saí daqui. Quando eu ia a convite das produtoras, distribuidoras, os estúdios em São Paulo ou no Rio, fazer entrevista,
o pessoal dos estúdios me falou, não, cara, seu programa é massa demais, mas onde que é? Pode chamar Batuda aqui? Eu falei, não, calma, eu sou lá de Berlândia. Você é de Berlândia? Cara, por que você não muda pra... O Rubem Dário, que é da Warner, eu lembro, ele falou isso pra mim quando eu fui fazer o tapete. Foi a primeira vez que eu fui convidado para entrevistar os atores famosos, que foi quando eu fui fazer o Se Beber Não Case 3, né? E trouxeram todo o elenco, a Warner trouxe o elenco do filme. E o Rubem, que sempre foi um cara muito bacana comigo, eu era do interior, e de repente ele me colocou lá, eu, né, com a câmerazinha assim, sem gracinha. Ele, não, pode ficar aqui, seu lugar aqui tá reservado. A gente chamava de baia, eu tenho as entrevistas até hoje, a gente chama de baia. Do lado de cá estava o Felipe Andrioli, que na época era do CQC, tá na Globo hoje fazendo esporte, mas na época tinha o CQC. Então tava o Felipe Andrioli de cá, e eu no meio, e do lado de cá simplesmente o Bola e a Sabrina, que fazia um Pânico. E eu falei, eu olhava assim e falava assim, desculpa, eu vou... Eu tô no meio desses caras, cara. Eu tava assim no meio do supra-sumo da imprensa, né? E do lado de lá tava o pessoal da Globo. Aí, por exemplo, já em outras, você lembra da E! Entertainment Television? Sim, eu tô no meio, tô na coletiva do X-Men lá em São Paulo, eu tô olhando assim a mulher com o microfone da E! Entertainment falando espanhol, quer dizer, tava gravando a coletiva com os atores do X-Men em São Paulo, lançamento do filme, e do meu lado para TV espanhola. Então, assim, é muito bacana. Que experiência, sabe? né? E desses... Pode ir. Eu quero perguntar, já que ele falou dos famosos, qual foi o famoso ou a famosa, que ele já entrevistou até a Mulher Maravilha, tremeu na base? Cara, ela falou, hi, good morning, how are you? Pra mim. Falei, cara, a Mulher Maravilha falou bom dia, perguntou como é que eu tava. Aí eu olhei aquilo assim, falei, hi, good morning, I'm fine, thank you. E ela desceu assim, foi lá tirar foto. Falei, cara, puta, eu não tô acreditando. A Gal Gadot é maravilhosa, ela é muito bonita, ela é muito... E quem que você falou assim, essa entrevista foi marcante? Não sei se vai ter uma. Cara, nessa área de cinema foram tantas. A primeira que eu fiz, assim, é claro que existem as entrevistas que a gente começa aqui mesmo em Uberlândia, alguém vem fazer um teatro, a gente vai, aí tem os atores brasileiros, Luiz Fernando Guimarães, que veio aqui, a Daniele Vinitz, Matheus Nastigali, cara. Nossa, na época eu tinha a loja do cinema e vídeo, dei uma caneca pra ele, ele ficou doido, porque eu dei uma caneca pra ele de uma foto que ele amava. Então, assim, são atores famosos brasileiros que eu tive a oportunidade de entrevistar pelo cinema e vídeo em Uberlândia. Mas aí começou foi por isso que eu falei que eu tinha que ter ido para São Paulo ou para o Rio, que talvez eu estivesse bem maior do que o cinema e vídeo está hoje, né? Eu estou no lugar errado falando sobre o certo que eu deveria falar lá, porque o circuito de entrevistas, de lançamentos, de premiere é São Paulo ou Rio, né? E aí a primeira que eu fiz foi Se Beber Não Case, que é essa que eu contei. E aí simplesmente eu estava entrevistando com tanta gente famosa já do meu lado, né? Que eu falei do CQC, Sabrina Sato e tal. E de repente chega para eu entrevistar, dando entrevista para todo mundo, o Zach Galifianakis, que é o mais engraçado, aquele gordinho barbudão, né? Vem o Ed Harris, que é que ele fez o The Office, tá no The Office, depois ele é aquele que perde o dente lá, então, o japonesinho lá, que também tá no elenco. Aí vem, cara, Bradley Cooper. Aí entrevistei o Bradley Cooper. Aí eu tava falando até pra vocês, cara, Bradley Cooper tá no Oscar, né? Eu não sei que dia que vai ao ar essa entrevista, mas enfim, ele foi indicado ao Oscar por Maestro, um filme da Netflix, que ele é o ator e ele dirigiu. Aí eu olho no Oscar Bradley Cooper. Cara, eu entrevistei, ele foi um dos meus primeiros entrevistados internacionais, o cara é indicado ao Oscar. Então você já... Aí o diretor do Se Beber Não Case é o Todd Phillips. É o cara que fez o Coringa, do Joaquim Fênix, que também ganhou o Oscar. Aí eu falo, caraca, né? Então assim, você vê, logo na primeira você já tem de cara um elenco tão poderoso como esse, um diretor tão poderoso. E eu já fiquei fascinado. E eu daqui de Uberlândia, entrando em contato com esse povo sempre, todas as vezes eles me convidavam. Aí vai eu aqui de Uberlândia tentar conseguir patrocinadores para pagar passagem, ou seja, de avião, gasolina, de carro. Até de carro eu já fui, viajei horas e horas, chegar no Rio de Janeiro, dormi num hotelzinho bem meia boca para poder estar lá. E aí nessa história toda, Se Beber Não Case. Aí depois fui convidado para fazer a premiere do Robocop, que foi a versão
A segunda versão foi dirigida pelo Zé Padilha, que é o diretor de Tropa de Elite, cara. Sim, né? brasileiro. Então, brasileiro. E aí me vem, essa talvez para mim, em termos de importância, eu acho que foi a mais importante. Eu entrevistei o Michael Keaton, que no Robocop faz o vilão do filme, e que é o Batman. O Batman. Cara, é o Batman. Eu entrevistei o Batman da década de 80. O Batman, que tá agora, estava recentemente no filme do Flash, e que foi indicado ao Oscar pelo Birdman, né? Então, cara, eu entrevistei o Michael Keaton, né? Então, aí depois veio, né, junto com o Michael Keaton, tinha o Joey Kidman, que faz o papel do Robocop, e ele também está no Esquadrão Suicida. Aí depois veio, eu entrevistei o Superman, o Henry Cavill, né, da DC Comics. Ele veio, na época, ele e o Armie Hammer para divulgar o filme O Agente da Uncle. E aí eu estava novamente no Rio, né, pela Warner também, entrevistando o Superman. Cara, eu tô aqui com o Superman. O cara é bonito pra caramba, cara. Eu falo, E dá pra separar ali. Do céu. Falar, não vou fazer aquele momento tiete ali, dá pra... Não, eu não. Cara, uma coisa que eu aprendi com todas essas histórias de jornalismo que eu tô falando pra vocês foi não ter vergonha na cara. Eu sou um cara sem vergonha no sentido literal da palavra. É tipo assim, eu não tenho vergonha. Tô na chuva, não tô nem se a Sabina Sá tá aqui, se o William Bonner tá aqui, eu não tô nem aí. Eu vou fazer o meu, posso fazer errado, mas eu tô fazendo. No início, eu tremia para falar inglês e era... meu inglês era horrível no início, né? E depois você vai adquirindo a confiança, porque por mais que se fosse um ator, se eu falasse inglês fluentemente, eu já ia tremer as bases por estar diante do Michael Keaton, Claro. né? do Henry Cavill, que é o Superman. Eu já ia tremer, agora tremer as bases sem treinar, sem dominar o idioma. Exatamente, então... Quer dizer, e eu, graças a Deus, eu passei por isso. Tava nem aí, falei, entendeu? Beleza. E o engraçado é que todas essas coletivas, um fato curioso, tem a Warner, a Sony, a Fox, na época, tinha as pessoas que traduziam, tinha os intérpretes. Sim. Você podia perguntar pro Alex em português, o Alex perguntava para você em inglês, ele respondia e você... Eu nem olhava pro cara, eu já ia direto, Hi, how are you doing? Nice to meet you e tal. Tem tudo isso no cinema. Então eu estava entrevistando os trancos e barrancos, Henry Cavill. Depois entrevistei aí a Mulher Maravilha, Gal Gadot, na Comic Con, quando ela veio lançar a Mulher Maravilha 2. Já falei para vocês que ela é fantástica, né? Gostou do filme? O filme é horrível. O 2 Horrível, é né? horrível. O primeiro é maravilhoso. O 2 é tão horrível que eles tinham já o 3 escrito e cancelou tudo. Aliás, não foi só Mulher Maravilha 2, né? Todos os projetos da DC aí foram todos zerados e cancelados. Mas entrevistei a Arlequina também, pela Warner, que eles estavam lançando Aves de Rapina, né, o 2, e aí vieram para lançar o filme, então entrevistei a Margot Robbie. A gente falou da Gal Gadot, que é maravilhosa, e de repente, na mesma semana, estava eu lá em São Paulo, num hotel maravilhoso, entrevistando a Margot Robbie, que, para quem não sabe, além da Arlequina, também está no Oscar com Barbie, né? Quer dizer, o filme dela, porque ela injustamente não foi indicada. Mas, cara, já entrevistei a Barbie, já entrevistei a Arlequina, já entrevistei a Mulher Maravilha. Ô, Kelson, e aí a gente falou de vários artistas internacionais, né? Filmes internacionais. E o cinema brasileiro? O que você acha do cinema brasileiro, do atual cenário? Alex, você é a segunda pessoa que me faz essa pergunta hoje. Mesmo? E também numa gravação que eu fiz mais cedo, porque hoje mais cedo... Cara, parece não vi, hein? Então, tá muito bacana isso, porque é uma pergunta que eu amo responder. Porque eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. O cinema brasileiro deu um salto de qualidade enorme, absurdo. Tanto que tem produções que você assiste hoje, você fala, não, isso aqui não foi produzido no Brasil, não. Né? Em termos técnicos falando, né? Em qualidade de câmera, em qualidade de mixagem de som, fotografia. Você tem séries belíssimas. Eu assisti, eu vou puxar o saco dos meus amigos. Alô, Prime Video, patrocina, tá? Toda hora eu falo isso aqui, poxa. Vocês já me colocaram aí com o nosso querido Rick Whittle, já entrevistei ele também pela Prime, né, do American Gods. Tem entrevista lá no meu canal. Então, na Prime Video, para você está falando, tem um Cangaço Novo. Nossa, muito excelente. Bom. Muito Vocês bom. assistiram essa Sim, série? sensacional. Vocês assistiram, meninos? Vocês trabalham assistir. com câmera, com edição, vocês precisam assistir. A qualidade é perfeita. É de arrepiar. Eu vi recentemente Exatamente. que o Rodrigo Santoro, ele falou sobre isso, que o cinema brasileiro e o de fora estão muito parecidos. parados, né? Parecidos. Mas ele foi criticado. Não, mas qualquer pessoa critica, porque a gente está concorrendo com eles.
Aí, por exemplo, vamos pegar mais, não precisa ser agora não, a gente está falando no supra-sumo, que é a atualidade do cinema brasileiro que nunca teve tão boa. Mas vamos pegar lá quando começou, o primeiro filme indicado ao Oscar, né? Aliás, não foi o primeiro, foi o segundo, mas pegando de uma geração que depois começou a ser indicada. Nós temos aí o Quatrilho, né? Um filme que é muito bom, foi pelo menos na minha fase de Oscar, de crítico, foi um filme que marcou. Eu falei, cara, filme brasileiro no Oscar, não ganhou. Depois veio Central do Brasil, né? E na época eu fiquei chateado, Fernanda Montenegro. Ela ficou chateada porque o Roberto Benigni gritava, a Sofia Loren anunciou para quem ganhou foi A Vida é Bela, né? Melhor filme estrangeiro. E curiosamente eu não era tão assim com crítico, eu não tinha assistido A Vida é Bela, eu tinha assistido Central do Brasil e torcendo, eu achei Central do Brasil maravilhoso. Mas aí depois eu falei, cara, Central do Brasil é maravilhoso, mas A Vida é Bela é bela. Era o meu vencedor. Claro. A Vida é Bela é maravilhosa. Só que aí você vem de Central do Brasil, aí você vem Tropa de Elite, foi um fenômeno mundial. E aí você vem com ótimas, excelentes produções, como essa que a gente está falando. Bom Dia Verônica tá. Bom Dia Verônica, aí esse formato de série. Dois Coelhos, vocês que trabalham com isso, com produção, com edição, assiste Dois Coelhos, você vê. Que filme fantástico. E assim, você falou aí de bons filmes brasileiros. Teve algum que te desapontou? E tem vários. Nossa! Tem muita Vamos fazer um corte aqui agora. Mas isso aí não é só brasileiro, não. Polêmica, mas um filme brasileiro. Tem todo dia. O que você não gosta de assistir? Cara, eu não... Um gênero específico? Não existe. Eu amo todos os gêneros. Você transita ali eu não sou... Já tiveram várias vezes Gosta de que eu suspense? estava Gosto de tudo. Tudo você pensar. Suspense, Mamão com Açúcar, romance, drama, filme de western. Fantasia. Tudo. Não tem esse negócio. Amo terror, principalmente terror gore, né, de sangue, que terror trash. Gosto disso. Eu sei ver beleza nisso. Mas a questão não é o gênero, as coisas que acabam fazendo ruins nesse tipo de gênero. Por exemplo, eu odeio Crepúsculo. E os meus seguidores sabem disso desde... E a gente brigava, porque eu fazia sessões de Crepúsculo e eles me coretavam. Inclusive já me deram um livro de presente do Crepúsculo e eu peguei o jogo. Você não leu? Não, claro que não. A pessoa me deu, né? Já sabendo. Se não me engano foi a Renata, viu, Renata? Não, foi a Daiane, eu acho que me deu. Me deu um livro do Crepúsculo para me coretar, porque eu odeio Crepúsculo. Mas isso é normal. O filme que eu odeio, como crítico de cinema, que eu dei nota 0, nota 1, nota 2, eu sempre falo, você não tem que ir na opinião do crítico. O crítico é uma base para você, se você gosta do estilo, eu gosto do estilo do Kelvin. Não, a maioria dos nossos gostos dão certo, mas eu sempre falo, o filme que eu odeio, talvez para você vai ser bom, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Crepúsculo, eu odiei, é o filme uma das sagas que eu mais odeio, acho ridículo aquilo. O vampirinho que brilha na luz do sol. Ai, bela. O lobisomem que é depilado. Não gosto, cara. Mas tem uma legião de gente que nesse momento está me odiando, que ama Crepúsculo. E tudo bem. Então tem muitos filmes que são ruins mesmo, né? São vários. Brasileiros, geralmente filme brasileiro que eu não gosto é a comédia pastelão. Né? Aliás, não é só brasileiro não. Comédia forçada, às vezes eu ia no cinema... e aí eu tava naquela sala lotada para ver um filme de comédia que todo mundo tava falando, e eu tinha que ir para fazer a crítica. E aí todo mundo, o cara falava, vou dar um exemplo, Leandro Hassum, aquele filme dele lá, exageradão, né? Aí ele falava um negócio lá e todo mundo, Você não conseguia aí eu fazia assim. Por que esse pessoal tá rindo? Aí eu falava, gente, eu não tô acreditando, eu tô no lugar errado, ou então eu tô muito mal-humorado, eles estão rindo disso. E eu achava, cara, aquilo maior... Sabe aquelas piadas besta? É igual o Norbit, do Ed Murphy. Esses dias eu já sabia que esse filme era horrível, de tantos críticos falarem. Então eu nunca tive vontade de assistir. Mas ele é antigo. Assim. Ele é antigo, é aquele que ele faz um papel, faz a mãe, a dona, faz o pai. Ele quis tentar repetir o sucesso do Professor Aloprado. Aí eu nunca tinha assistido, na minha vida toda O Professor Aloprado é legal. É ótimo, é legal. Mas tentaram repetir a mesma forma no Norbit, beleza, né? Só que o Norbit é adorado por muita gente. Minha namorada falou assim que ela é um dos filmes que ela mais chora de rir. Aí eu falei assim, tá, mas você quer que eu assista? Eu falei, assiste por mim, vamos lá, você vai gostar. Aí eu já sabia que os críticos, como eu, assim, detestavam. É um dos piores filmes de todo mundo. Mas o povão, a galera gosta. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí
ela já tinha visto o filme umas 3, 5 vezes, sei lá. E ela pôs o filme na casa dela e ela, toda alegrinha, começou a... Não sei o quê. Nossa! Aí, de repente, joga um bebê, o bebê sai rolando no carro, cai na porta. Aí ela... E eu assim... Você tá rindo desse humor forçado? Jogou... Nitidamente é um bonecão pingando, batendo ali. Aí vem... Sabe? São as piadas forçadas. Isso tem um público muito grande. E o cinema faz isso, tanto nacional quanto internacional, de uma forma muito exagerada, porque tem o público que gosta demais. E aí vocês me perguntavam, então qual que é a diferença do Kelson crítico de cinema do Kelson do senso comum? É isso. Por exemplo, eu não consigo ir assistir um filme para me divertir simplesmente, para falar assim, eu quero assistir um filme para passar tempo. Eu quero ver um filme horrível, um Norbit da vida, só para eu falar, nossa, cara, que é isso? Que palhaçada, que coisa ridícula. Para eu rir, eu não consigo fazer isso que eu fiz agora. Eu vou falar assim, cara, pelo amor de Deus, tira esse filme. Putz, cara, não tem condição. Então, esses são os filmes... Você não consegue separar? Não consigo. E você assiste, por exemplo, filmes, às vezes, não sei se foi o caso, mas tem filmes que a galera já faz todo um movimento de que o filme é muito ruim. Aconteceu agora recente, Madame Teia. Você vai para ter sua própria opinião? Claro. Na verdade, eu sou o cara que ajuda isso, né? Você assistiu esse? Não, Madame Teia não fui porque por questões aí de algumas coisas que estão acontecendo durante esse mês que por enquanto ainda não posso contar, mas daqui a uns dias nas minhas redes sociais eu vou contar. Vai ter novidade. Do Mamonas o pessoal criticou bastante. Então eu tenho tido uma abstinência nesse final de 2023 e 2024 de filmes no cinema. Então eu estou assistindo mais os filmes de streaming, né, esses filmes que me mandam também em casa mesmo. Mas tem alguns motivos que em breve vou contar. Então tem um tempo que eu não vou no cinema. Acho que o meio que eu fui no cinema foi para assistir o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é o último filme de super-herói bom que eu vi. Depois disso, Madame Teia, tudo, o Flash, tudo horrível. Então nós estamos numa fase de cinema de super-herói que já cansou. Tanto que a Marvel já falou que vai diminuir as produções de série, que eles estão dando tiro no pé. DC já zerou tudo, mandou Henry Cavill embora, a Gal Gadot embora, todos que eu entrevistei foi mandado embora, né? O Joey Kinnaman foi embora. Você estava dando sorte para Oscar, agora você está dando azar, o pessoal está mandando embora. Começou um exagero. A gente você termina de assistir um filme já tem outro super-herói. Aí veio o negócio dos streams, a Marvel a Disney compra a Marvel. Aí a Disney vai Disneylandizar os filmes da Marvel. Aí começou a fazer umas serinhas bobas. Aí, vamos, empoderamento da Miss Marvel. Aí vai lá, pega a menininha. Então faz um trem porco, um trem não tem mais. Você não tem aquela identidade, você falava nos Vingadores. Cara, o ano que vem, vou ter que esperar um ano e meio para assistir os Vingadores. Você vê o cinema gritando, a hora fala Avengers, Assemble! Aí todo mundo sai com a paulada no Thanos e o cinema pulando. Não tem isso aqui, eu tô arrepiando, cara. Não tem isso mais. Então realmente tem que zerar tudo. Virou bilheteria não. Madame Teia, que você deu exemplo, eu não vi o filme, mas Madame Teia, o tanto que é a palavra que a gente usa, né, flopou tanto que eu fiquei sabendo de notícias aí que em alguns lugares do mundo, pessoas que compraram ingresso com antecedência estavam pedindo devolução. O filme era pior ainda. Ele não ia nem se pagar. As próprias atrizes estão dando entrevista que ela própria reconheceu. Todo ator ou atriz bom ou boa já fez um filme ruim? Claro. Você tem ótimos atores aí. Por exemplo, um dos melhores atores de todos os tempos para mim se chama Al Pacino. O Al Pacino antigamente só fazia filme bom. Ele fez filmes aí com Adam Sandler, que ele fez papel que eu falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando que o Al Pacino tá nesse filme fazendo isso. Você sujeitou Nicolas Cage, cara. O Nicolas Cage já fez filmaço aí, antigo, filme top, né? A Rocha, enfim, vários filmes aí. Keanu Reeves anda fazendo uns filmes. O Nicolas Cage caiu assim a ponto de fazer filme ridículo. Então, mas era que ele tava precisando de dinheiro, era ele, não era? Né? Tava precisando de grana. A gente pega qualquer coisa. O próprio The Rock, se não me engano, né, o Dwayne Johnson, esse dia postou isso. Ele e a Rebecca Ferguson, teve uma história lá, inclusive, que ela comentou que foi
assediado no set de filmagem, ela contou umas coisas lá, chorou e tudo, o negócio repercutiu até. E eles falaram que teve uma história lá que eles falaram que ele, um filme que ele arrepende é de ter feito Hércules. Então tem sempre aquele ator que arrepende de ter feito alguma coisa, isso é normal no cinema. E às vezes a gente gosta, não, por que você arrepende? Foi tão bom. Não, eu odeio. Né? Por exemplo, o Edward Norton fez o melhor Hulk de todos os tempos, que é aquele Hulk que é antes de começar os filmes da Marvel, né? Todo mundo sonhava em ter aquele Hulk nos Vingadores, com o Edward Norton. Ele não quis fazer mais. Então tem gente que não quer fazer mais. Não, beleza, foi bom, mas não quero, não gostei, não quero e pronto, e acabou. Não preciso. E aí, esse é o cinema. Pô, mas que conversa boa, a gente ficaria aqui horas. Ixi, dava pra ir muito mais. 2 dias de entrevista. Vai acabar o cartão das câmeras, os cartões ali, ó. Vai ter que fazer igual nos filmes, né? Você assiste o filme, aí depois você tem que apertar um botão, aí você pega o outro canal, pega no card aqui, os bastidores, os extras, né? Depois vai ter que fazer material extra aí. Quem sabe a gente convida ele para voltar para dar continuidade nessa conversa aqui. Eu adoro conversar, é meu forte, adoro isso aqui. Essa conversa de cinema aqui, ó, rapaz, nós estamos todo mundo gosta. Aqui na mesa todo mundo repito, né? Não sei quando é que esse programa vai ao ar, mas nós estamos gravando no momento da semana do Oscar. A gente nem falou do Oscar, então você imagina um tanto de conversa que temos pela frente. Tem muita coisa. Mas eu sempre falo, se ficar com vontade, aí eu vou fazer minha propaganda, se ficar com vontade é só me seguir lá no Instagram, né? @Cinema e Vídeo é a mesma coisa no YouTube. Tem o canal de Cinema e Vídeo no YouTube, @Cinema e Vídeo. No YouTube tem que colocar tudo emendado. Eu falei isso mais cedo também no programa que eu dei entrevista. Cinema e vídeo tem que fazer na pesquisa, tem que colocar emendado. Porque cinema é uma palavra universal, vídeo também. Se você colocar separado, vai aparecer tudo quanto é coisa, menos o meu canal. Então você tem que colocar emendado. Vamos deixar aí na descrição. Deixa o link aí. Então eu estou sempre postando. Antes de vir para cá, para você ter ideia, eu estava gravando a crítica e correndo lá para não chegar atrasado. Estava gravando a crítica do Pobres Criaturas, que é um dos indicados ao Oscar. Sim. E que na minha lista de maratona do Oscar, é o último filme que eu ainda não tinha assistido. Aí eu assisti ele ontem, e hoje não deu tempo, aí eu estava correndo para gravar, e tá lá, tá a crítica lá no filmaço, maravilhoso, doido. Então o convite já está feito, volte para a gente dar continuidade. Prazer, é um prazer. Obrigado. Obrigado, viu, por ter vindo. Marco. Obrigado. Valeu demais, essa conversa foi muito bacana e nós esperamos vocês aí no próximo episódio do AlumiCast. Não esquece de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Até a próxima. Até. Nossa, essa conversa aqui é E aí, Alon? Abra a cerveja aí, vamos embora. Vamos lá, assar uma carne.